Mas é importantíssimo nós notarmos uma coisa aqui. Em São Lucas, capítulo 23, versículo 38, diz assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, é o que eu mostrei para vocês aqui, ó, em letras gregas, em romanas, que é latim, e em hebraicas, que eu mostrei aqui também. O latim é a nossa letra. Nós usamos a letra romana. Este é o rei dos judeus, ou seja, em cima da cruz de Jesus estava lá: este é o rei dos judeus, escrito em romano, em latim e em grego. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Blasfemava porque não tinha fé em Jesus. Respondendo, porém, o outro do outro lado, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus, aí o bandido, o malfeitor da outra cruz, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma passagem muito linda e tem muito a nos ensinar. Primeiro, que o paraíso existe. O paraíso é um lugar maravilhoso que vale a pena ir para lá. Segundo o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, ele foi arrebatado até o terceiro céu e no paraíso ele ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito o homem falar. Até as palavras que são faladas lá são diferentes. No paraíso. O paraíso está no terceiro céu. O primeiro céu nós vemos durante o dia, é o céu das nuvens. O segundo céu, Deus nos concedeu a graça de ver à noite, que é o céu das estrelas, que está acima do primeiro céu. Agora, depois tem o terceiro céu, que nós vamos ver quando nós chegarmos lá. Amém, Jesus? Amém. Nesse terceiro céu, lá está as alturas, o trono de Deus, a nova Jerusalém. Lá está o paraíso também, o paraíso de Deus. Jesus disse na carta lá em Apocalipse, se não me engano, para Éfeso, ele disse: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Lá tem uma árvore da vida, o rio da água da vida, tudo no paraíso. Só que, uma vez que nós nos atentamos aqui para essa verdade, que o paraíso existe, nós vamos ver aqui a atitude desses dois homens. Porque eram 3 cruzes que estavam ali naquele monte, no Calvário. 3 cruzes. A cruz do meio estava ali o nosso Senhor crucificado inocentemente. Porque Jesus nunca pecou e ele estava ali sem ter cometido crime. Qual o crime que Jesus cometeu? Curar os enfermos? Ensinar a justiça? Pregar o amor? Qual foi o crime que Jesus cometeu? Nenhum. Mas ele estava ali crucificado entre os malfeitores. Aí do lado direito tinha um malfeitor e do lado esquerdo tinha a terceira cruz, que era outro malfeitor. Estes 2 homens que estavam do lado de Cristo Jesus, eles eram homens maus, pecadores, criminosos, bandidos, era gente ruim, e estavam ali com justiça. Eles com certeza cometeram crimes dignos de morte, estavam sofrendo a pena de morte. Só que os 2 eram ruins, os 2 eram pecadores, criminosos, estavam na mesma situação. Mas a atitude deles foi diferente para com quem estava no meio, sendo injustiçado. Um não tinha fé e não cria em Cristo.
e blasfemava e dizia: você não é o filho de Deus? Desce aí da cruz. Desce da cruz. Ele queria viver, mas ele não queria Jesus. Ele queria que Jesus tirasse ele da cruz, ele queria viver, ele não queria morrer, mas ele não queria Jesus. Ele não queria ter fé. Mas o outro disse para ele: olha, você não teme a Deus? Nós estamos aqui, os nossos atos nos colocaram aqui, mas este aqui não fez mal nenhum. E disse para Jesus: quando vieres no teu reino, lembra de mim. Ou seja, esse teve fé. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto. Jesus não livrou ele de morrer ali na cruz, não. Mas Jesus tinha uma coisa melhor para ele do que descer da cruz. Era levar ele para o paraíso naquele mesmo dia. Agora eu pergunto, o malfeitor que não creu em Jesus foi para o paraíso também? Não. Com certeza desceu para os infernos, porque rejeitou a salvação. Rejeitou o Cordeiro de Deus que estava morrendo no lugar dele também. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje continua a mesma história. Olha, ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Ninguém vai para o inferno por ser mau. As pessoas vão para o inferno por rejeitar Cristo. E as pessoas vão para o céu por aceitar Cristo como a salvação que Deus oferece. Infelizmente, se nós pudéssemos, nós não podemos ver o coração das pessoas, mas nós escutamos as palavras, nós vemos as atitudes, e as atitudes, e muitas vezes até as palavras, denunciam que as pessoas não acreditam em Jesus. Elas até falam assim: Deus me livre, vai com Deus. Às vezes falam até Jesus amado. Mas o coração, dentro do coração, a pessoa não acredita em Jesus, em nada do que está escrito aqui. A pessoa não acredita em nada. Elas não têm fé em Jesus. Tem umas que não falam, mas lá no coração não acreditam em nada disso que esse pastor está falando, que está escrito aí. Para mim, Jesus não existiu. Para mim não existe céu, não existe inferno. Para mim isso tudo é bobagem. Tem muita gente que pensa assim, às vezes não fala. As atitudes mostram. Agora, outras pessoas igual nós assim, nós acreditamos. E as nossas atitudes mostram. Porque olha nós aqui ouvindo a palavra de Deus. Olha nós aqui buscando se aproximar de Jesus, invocando Jesus. Olha nós aqui fazendo oração, pedindo saúde a Ele. Viu como é que as atitudes são diferentes? Aí vai acontecer que na hora que chegar a nossa hora de o fim da nossa vida aqui, nós que nos voltamos para Cristo, vamos direto para o paraíso. E quem está rejeitando Jesus? Não vai ter jeito. Vai ter que ir para os infernos. Não tem jeito, porque Deus é justo. Deus não vai colocar lá no paraíso quem rejeita Ele aqui, quem nem acredita no paraíso. Não é verdade? Agora eu queria chamar a atenção só para mais uma coisa. Vocês notaram que esse ladrão, ou esse bandido, ou esse malfeitor, não sei se o crime dele era ladrão, era ser ladrão, mas provavelmente, né? Talvez homicida. Este homem, ele foi de qual igreja? Batista? Não existia. Evangélico? Não, também não existia. Igreja católica? Não, porque Jesus ainda estava morrendo na cruz ainda. Ele não foi de igreja nenhuma. Ele fez uma corrente de oração igual nós? Não. Ele frequentou a igreja? Ele se batizou? Ele tinha um cartãozinho de membro? Ele não teve nada, ele foi salvo, ele foi para o paraíso com uma oração de temor a Deus, de fé. Senhor, lembra de mim. Ele só pediu Jesus para lembrar dele. Veja como é fácil ser salvo. E as pessoas estão rejeitando a salvação que é fácil, porque as pessoas não querem temer a Deus. As pessoas não querem dizer: Senhor, tem misericórdia de mim.
Para elas é muito se humilhar, para muita gente é muita humilhação dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. É muita humilhação a pessoa reconhecer que precisa de salvação. Ó, não é não. Amém? Então veja que o que salva, que vai nos levar para o paraíso, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser batizado, não é tomar santa ceia, não é fazer boas obras. O que vai nos levar para o céu, o que nos dá garantia da vida eterna, é ter Jesus no nosso coração, é crer nele, é invocar ele. Tudo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós fazemos boas obras. Nós temos que fazer boas obras, mas não para ser salvos, mas porque nós já somos salvos. O salvo faz boas obras para receber recompensas no céu. Sabia disso? Toda pessoa que é salva, creu em Jesus, ela tem a vida eterna. E ela não vai perder a vida eterna mais. Porque com Deus as coisas não são bagunçadas, né? Deus não é Deus de confusão. Imagina, tem muitas igrejas aí botando medo nas pessoas, né? Cuidado, você vai perder sua salvação. Não peque não, senão você vai perder sua salvação. Como que vai perder a salvação? Ou a pessoa é filha de Deus ou não é. Se ela for filha de Deus, como é que ela vai deixar de ser filha de Deus? Porque cometeu um pecado? Não. O que acontece quando a pessoa comete um pecado? O filho de Deus, o castigo vem. Você que tem filho aí sabe disso. O filho, se ele aprontar, fizer uma coisa errada, você até pega uma vara,